Voltamos, foi rapidinho. Então você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC. Se você não está assistindo na TVC, você está assistindo no YouTube, então dá o teu likezinho, segue nosso canal para ser avisado de novos vídeos. Se você está vendo na TVC, que bom tê-lo aqui. Então não esquece de assistir todos os outros programas que já foram para o ar aqui na TVC, no nosso canal do YouTube, que é Reconnect Brasil. Também dá uma visitada lá na gente, nossa página do Instagram e do Facebook, que tem conteúdo exclusivo. Todo dia a gente posta uma série de coisas bacanas. Hoje, comigo e com o Roberto, falando sobre o movimento Hare Krishna, Navravinda, acertei dessa vez. Então, muito arrasou, obrigado. Bernardo. Navravinda, foi lindo. Navravinda, então assim, tá vendo? Eu aprendo. Então, o Roberto, antes pros intervalos, ele fez uma pergunta, a Navravinda já soltou aqui a resposta dela, mas você pode refazer, Roberto? Ela já deu um spoiler, né? Mas... Bem-vindo de volta, eu tô aqui muito zen com o meu bindi, eu tenho um bindi natural, que nasci com ele. Eu queria saber exatamente, como eu estava perguntando no final do primeiro bloco, assim, os cristãos, em sua maioria, acreditam que os acontecimentos da Bíblia foram acontecimentos literais, né? Não só parábolas, nem coisas simbólicas. E o livro sagrado, para vocês, ele também aconteceu? As situações e o diálogo, eles foram reais ou eram uma grande parábola? Então, a situação e o diálogo são reais, aconteceram, existem dados arqueológicos que falam dessa batalha, que é a Batalha de Kurukshetra, inclusive com achados de armas e outros tipos de proteção que eles usavam, joias, realmente aconteceu. O que a gente usa também para explicar, porque é muito comum você se perguntar por que Deus está no meio de uma guerra. Tem tanto o conflito real de Arjuna, que ele estava indo para uma batalha, estava com muitas dúvidas, mas também o aspecto que diariamente nós estamos enfrentando batalhas. Diariamente nós estamos passando por momentos como aqueles momentos de Arjuna, onde você se pergunta qual é o seu dever, qual é o seu papel naquele momento, qual é a decisão que você deve tomar. Mas, Navravinda, tem essa relação. Partindo do princípio que Krishna seria uma personificação de Deus, né? Então, é a verdade absoluta, né? Inconcebível. Deus teria vindo, então, para a Terra como personificação de Deus em carne e osso? Quem é Krishna? Então, sim, ele veio para esse planeta algumas vezes. Ele sempre que vem para esse planeta, ele vem com algumas missões. As principais delas é restabelecer os princípios da religião e proteger os seus devotos. No caso dessa batalha que ele e Arjuna estavam vivendo, ele veio proteger os seus devotos da família de Arjuna contra a outra parte da família que era totalmente contra os princípios da religião. Então imagina o perigo para a religiosidade, você ter pessoas que vão totalmente contra qualquer princípio ético, moral, algo assim universal. Não estamos falando aqui de princípios sectários, como o direito à vida das pessoas que não respeitam esses princípios mais básicos. Então, realmente, ele vem para proteger os seus devotos e restabelecer os princípios da religião. Como ele já veio várias vezes, ele também assume formas diferentes. A forma original é a forma de Krishna, e ele veio nessa forma original há 5.000 anos atrás, mas não é um corpo como o nosso. Como ele é Deus, ele veio num corpo totalmente espiritual. Ele não precisava desse veículo feito de ossos, carne para estar aqui, que nós, enquanto almas, precisamos. E ele chegou a vir também outras vezes, então nós temos várias formas. O senhor Ramachandra, que é muito conhecido graças ao Ramayana, também é uma dessas formas de Krishna. E temos a forma mais recente dele, que esteve na Índia há 500 anos atrás, que foi um grande reformador religioso chamado de Chaitanya Mahaprabhu. Foi essa forma de Deus, de Chaitanya, que pegou esse mantra Hare Krishna e distribuiu para todas as pessoas. Antes, esse mantra na Índia era só para a classe dos brahmanas. O que ele fez? Ele distribuiu esse mantra para todo mundo, para que todas as pessoas, independente de classe, independente até de serem indianos ou não, então ele
Na época, a Índia estava passando pela invasão dos muçulmanos. Então, vários muçulmanos se converteram ao Vaishnavismo e passaram a cantar esse mantra, coisa que antes seria impensável. E ele fez isso justamente para que todas as pessoas pudessem ter acesso ao mantra Hare Krishna. Mas, Navavinda, porque desculpa, Roberto, para não sair da minha linha de raciocínio. Não, vamos, como a gente fala, que é um bate-papo, a gente tá todo me deu uma puta curiosidade aqui. Navavinda, então assim, por que Deus vem ajudar somente a religião indiana, ou então os indianos? Por que, por exemplo, Deus não veio ajudar os cristãos na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial? Então, o que é que acontece? Né? Então, assim, Deus é um Deus para os indianos e outro Deus para os ocidentais? Não. Por exemplo, Deus, ele vem de várias formas diferentes. Um é a forma dele. Outro é quando ele manda, por exemplo, os seus enviados, que é que nós chamamos de Shakti Avesha Avatar. Um Shakti Avesha Avatar de Deus, que é super conhecido aqui no Brasil, é Jesus Cristo. Legal. Ele é uma pessoa dotada de poder por Deus para aparecer numa determinada sociedade e, dentro daquela sociedade, passar princípios religiosos que melhor se adequem a ela. Então, nós temos várias pessoas, temos Maomé, que vem pregar a religião específica para aquele grupo. Eu gosto de fazer uma analogia bem interessante. Vamos supor que nós três estamos na base de uma montanha. Uma montanha grande, o Everest. Só que eu estou na face norte, ele está na face sul e você está na face leste. A gente vai ver a mesma montanha? Não. Deus é como se fosse uma montanha. As diversas religiões que existem, elas estão olhando para essa estrutura, esse ser, esse conceito que é tão grande de um ponto de vista. Todos eles são válidos, todos eles são importantes, até mesmo porque todos eles estão adaptados a uma determinada sociedade, a um determinado momento. Algumas doutrinas... Então, quando a gente tem, por exemplo, o cristão, o muçulmano, Hare Krishna, todos eles estão tentando buscar Deus. O que muda é só a perspectiva pela qual eles estão olhando. E Deus, ele tem infinitos nomes. Então, assim, no fundo, não importa como você vai chamar, qual o caminho que você vai buscar para se aproximar dele. O que importa é a sua sinceridade e a sua devoção. Tá, mas algumas vertentes esotéricas chegam a dizer que, por exemplo, Buda, Krishna, Jesus, né, são parte da mesma consciência, ou espírito. Na verdade, foram vindas à Terra em momentos diferentes. Como você vê essa afirmação? Então, se você entende que Krishna é a origem de tudo e que tudo vem dele, sim, é a mesma consciência. Porque, no fundo, tá tudo muito conectado. Sim. O que você tem que realmente buscar compreender não é aquilo que diferencia, mas aquilo que une. Porque aquilo que une é muito mais forte do que o que diferencia. É como a gente estava falando antes. Não é uma roupa, não é um adereço, nada disso é o que me faz ser religiosa, espiritualista. Isso. O que faz é o que está dentro de mim, o que ninguém vê. É a minha busca por uma relação com Deus. Agora, como eu vou fazer essa busca, tem que ser de uma forma que eu me identifique, que eu me satisfaça. Eu nasci na família católica, aquela forma de se relacionar com Deus não estava dando certo para mim, mas dá certo para um monte de gente. Um monte de gente está na igreja, está se sentindo bem, está se sentindo acolhido, está se sentindo satisfeito. Eu fui me sentir bem, acolhida, satisfeita em outro lugar. Mas não é porque a igreja católica é ruim. Sim. É porque ela não satisfazia as necessidades que eu apresentava. Então, pessoas diferentes, de natureza diferentes, com necessidades diferentes, vão seguir caminhos espiritualistas diferentes. E ele também vem para a gente completar aqui e compreender como é que a contaminar. Personificado, né? Exatamente. Existe essa coisa de bem e mal, Deus e demônio, como é que funciona para vocês, Hare Krishna?
Então, é interessante que nós não temos essa figura do diabo. Agora nós temos a figura da mentalidade demoníaca, assim como a gente tem a mentalidade divina. Se você se preocupa com o próximo, quer ajudar as pessoas, faz o seu trabalho sem prejudicar ninguém, busca se conectar com Deus, você está tendo algumas qualidades divinas. Inclusive, a gente busca na nossa prática diária desenvolver alguma dessas qualidades divinas, como misericórdia, pureza, veracidade, austeridade, limpeza. Então, a gente busca essas qualidades. Agora, algumas pessoas, por conta da extrema ligação delas com a matéria, elas desenvolvem qualidades que nós chamamos de demoníacas. Por exemplo, uma necessidade absurda de desfrute, uma luxúria. No caso, a luxúria que a gente não usa só no sentido sexual, mas no sentido de egoisticamente querer pegar as coisas para Perfeito. o seu próprio benefício, e o egoísmo, a inveja, o ciúme, a vontade de destruir outra pessoa. Essas qualidades são qualidades demoníacas. O que é interessante é que, no atual momento, nós temos a propensão para essas duas forças dentro de nós, tanto aquilo que é divino quanto o que é demoníaco. O que é que vai fazer a gente pender para um lado ou para o outro? A nossa prática. Se a gente, no nosso dia a dia, procura uma prática espiritualizada, se reconectando com Deus, praticando meditação, boas ações, serviço devocional, a leitura das escrituras, nós estamos tentando desenvolver características divinas. Mas se a gente está aqui só pensando na gente mesmo, passando por cima dos outros, tentando obter lucro de qualquer forma, só pensando na nossa satisfação pessoal, não importa mais o que, então nós estamos alimentando as nossas qualidades demoníacas. Foi bem curioso na tua busca, Avravinda, que você buscou, por exemplo, na tua busca, na tua curiosidade, você se diz bastante curiosa, então você procurou, por exemplo, casas de Umbanda, terreiros de Candomblé, que é muito bacana, né? Inclusive, nós temos muitos amigos, né, Roberto? Um beijão para todos, né? Maçãs para todo mundo, que são religiões reencarnacionistas, né? E que acreditam na manifestação do espírito. Como é isso para o Hare Krishna? Como é isso dentro dos ensinamentos passados por vocês? É uma doutrina, é um movimento reencarnacionista? E se sim, vocês acreditam na manifestação do espírito? Então, nós acreditamos que nós não somos o corpo, nós somos a alma. E essa alma, ela está passando por um processo de espiritualização, ela está tentando se reconectar com essa suprema personalidade de Deus. Com isso, a cada nascimento, ela pode adquirir um corpo que está ligado ao karma. A gente no Ocidente tem uma ideia muito errada de karma, que karma é sempre algo ruim. E não é. Vamos imaginar o karma como uma conta no banco. Você tem uma conta no banco. Se você tiver 10 mil reais, você vai poder encerrar essa conta? Ih, meu karma tá enorme, então. Você tem que tirar os 10 mil reais para poder fechar a conta. Agora, se você tiver devendo 10 mil reais, você vai poder encerrar a conta? Também não, você tem que pagar esses 10 mil reais. Então, o karma é assim, ele pode ser positivo ou negativo. A nossa busca é de não gerar karma, porque qualquer karma gerado, você vai ter que viver nesse plano material. Como é que a gente não gera karma? Praticando atividades tendo sempre Deus no centro. Se a gente coloca Deus no centro das nossas práticas, a gente não está gerando karma nenhum. E assim, no momento que a gente abandonar esse corpo, a gente não precisa ir para outro corpo para viver o karma que a gente tem acumulado, seja ele bom ou mal. Mas em relação à manifestação do espírito, assim, como foi? Porque você também teve... Você é uma pessoa bastante esclarecida, você já teve oportunidade, né, de visitar outras doutrinas, outras religiões, e teve a oportunidade também de ver manifestações de espíritos. Como é que é isso dentro da vivência Hare Krishna? Vocês então, acreditam nessa oportunidade de eu, como espírito, me manifestar através de outro corpo?
Sim, o que acontece? Quando na hora da morte a pessoa tem um apego extremo à matéria, ela abandona aquele corpo não serve mais, morreu, mas o espírito não consegue abandonar o plano material e continuar com o processo que seria o processo natural, ir encarnar em outro corpo. Ele está tão apegado àquela situação onde ele está agora, que ele não consegue sair e ir seguindo o seu caminho rumo ao autoconhecimento, à autorrealização. Nesse caso, essas pessoas podem se manifestar, podem aparecer, podem tentar se comunicar. Outro caso que pode gerar isso também, quando uma pessoa morre, ela nem é tão apegada, mas ela vê um sofrimento tão grande das pessoas que o cercam, que ela fica tentando acalmar esse sofrimento. Só que ela não consegue, porque a gente só consegue interagir nesse plano material quando a gente está em um corpo material. Se a gente não tem um corpo, a gente não consegue interagir propriamente. Tanto que quando a gente está próximo desse momento da morte, o que é que a gente recomenda? Sempre praticar a meditação, ficar cantando os nomes de Deus. A gente tenta orientar a família para fazer o mesmo, para entender a morte não como fim, mas como uma passagem, para tentar ajudar esse espírito para ele não ficar preso aqui, mas que ele continue a sua evolução. Se ele for ter uma encarnação melhor, que ele vá. Se ele for ter uma encarnação pior, que ele vá passar por isso também. E se ele conseguir alcançar a autorrealização, que ele volte ao lar, volte para ficar então, junto encarnado, tá nessa terra enquanto ser humano, é uma prova de que a gente ainda não teve a evolução suficiente para poder seguir no plano astral. É como se fosse um castigo, efetivamente. Eu não boto um castigo, eu boto uma escola. A gente está repetindo de ano. A gente tem que estudar para passar de ano. Muito Alguns bom. Colocam como uma prisão, mas eu vejo mais como uma escola, porque você tem o quê? Você tem que aprender a realidade dessa situação aqui. Então, e como seres humanos, nós temos uma situação super vantajosa, porque, por exemplo, um cachorro ele não tem muita oportunidade de autoconhecimento, autorrealização, porque a consciência dele é bem limitada. Nós, como seres humanos, nós temos uma liberdade de escolher o que nós vamos fazer, o que nós vamos comer, onde nós vamos morar, coisa que muitas vezes os animais não têm. Plantas não têm. Então, os Vedas falam de mais de 8 milhões de tipos de corpos que você pode encarnar. A questão é que com a forma de vida humana, a gente está numa situação super privilegiada, justamente porque com essa consciência que a gente tem como ser humano, a gente pode buscar o conhecimento espiritual e, através desse conhecimento, ter contato com a verdade absoluta, ter contato com Deus e iniciar nossa prática espiritual a partir daí. Tem uma coisa muito bacana que fala no Bhagavad Gita, que é: ama aquele que não tem preconceitos, é justo, imparcial, confidente, livre de toda ânsia e nunca desespera. Né? Uma frase que eu achei muito bacana, foi extraída aqui do Bhagavad Gita. Qual é a relação dos Hare Krishnas com outras religiões? Tem algumas religiões neopentecostais, né, por exemplo, que são bem fervorosas, né, não aceitam algumas opiniões, algumas vertentes religiosas. Como é a relação de vocês com outras religiões? Então, a gente tem uma fala de um filósofo do século XVIII que ilustra muito bem isso. A gente está falando aqui de Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele diz que o amor é a religião da alma. Então, assim como a alma encarna em diferentes corpos, a religião tem diferentes formatos, mas que a essência é o amor a Deus, o amor ao próximo, e todas elas têm a mesma importância, o mesmo valor. Então, assim, a gente olha para o cristão, a gente olha para o judeu, para o muçulmano, para o candomblessista como um irmão que está seguindo outro caminho. Legal. A gente tem uma relação super bacana. Dentro dos nossos projetos, a gente tem muitos pontos de contato. Em Salvador, a gente já comemorou festivais importantes Hare Krishna dentro de terreiros de candomblé. Que legal! A gente tem um contato lá em Caruaru muito bom com a paróquia, onde a gente faz parte de um projeto educacional de um bairro de Caruaru, Murici. Então, a gente tem uma relação super bacana. A gente tem um diálogo interreligioso muito fluido. A gente tem em São Paulo
um projeto muito bacana de um devoto Maheshwara que tem uma banda que cada integrante é de uma religião diferente. É que qualquer religião que não é tolerante tá pregando algo que não tem muito a ver com a minha visão ou com a visão de Deus realmente. Mas para mim, assim, eu acho que tem que ter essa tolerância e agregar e estar junto com os irmãos. A gente está encerrando agora o nosso papo, já deu nosso tempo, mas já fica o convite para a gente voltar a conversar. Bernardo, eu queria propor que a gente desse aqui as informações finais para a galera reconectada, que a Navavrinda deixasse também os contatos, para poder, quem tiver que quiser saber mais, ou até quiser visitar um templo, também visitasse, e se possível, a gente encerrasse com um mantra, para que a gente possa aqui entrar. Seria possível, Navavrinda? Seria muito bacana. Então, Navavrinda, fala os contatos, quem quer saber mais sobre o movimento Hare Krishna aqui no Ceará ou no Brasil, qual é, até porque a gente passa também na Rede Nordeste, né? Então o Nordeste todo tá vendo a gente, tem o YouTube também, que tá no mundo todo. Então, para quem tá vendo a gente, quais são os contatos que você poderia indicar para a pessoa saber mais um pouco sobre o movimento Hare Krishna? Então, a gente tem no Brasil inteiro templos da ISKCON, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, você pode procurar o templo mais próximo de você. A gente tem templos em Salvador, Recife, Natal, Belém, Manaus. Fora isso, a gente tem fazendas. A fazenda mais próxima que a gente tem aqui fica em Caruaru, Ecovila Vrajadama. Vocês podem procurar nas redes sociais. A gente, aqui no Ceará, a gente está no Templo da ISKCON Ceará, em Aquiraz, fica na rua João Ferreira de Araújo, 113, bairro Jacundá. A gente tem a página no Facebook, Hare Krishna Fortaleza. Tem também a página no Facebook da ISKCON Ceará. E a gente tem uma página bem bacana, que tá tendo sempre aulas nesse período de quarentena, que é o projeto que eu faço parte, que é da Secretaria da Mulher da ISKCON do Brasil. Então, todo dia tem aulas do Bhagavad Gita lá, a partir das 8 da noite. Você pode entrar, tem várias aulas. Desde a quarentena a gente está fazendo esse projeto, várias mulheres falando sobre filosofia. Legal. E é isso. A gente pode estar trocando nesses canais essa ideia. Perfeito, vamos nos reconectar. Muito bacana, muito obrigado, Navavrinda. Obrigado, muito obrigado, então, foi maravilhoso. Roberto, tivemos que encerrar, mas dava para conversar. Roberto, você notou que a energia da Navavrinda acalmou a gente, né? Tu viu como o programa foi calmo hoje? A energia dela acalmou a gente. Reconectamos. Muito bacana, muito bacana. Maçãs doces, maçãs do amor para todo mundo. Então, você perdeu esse programa, o comecinho desse programa, qualquer outro programa da Reconnect, vai lá nas nossas redes sociais, vai lá no nosso canal do YouTube, que é Reconnect Brasil, não tem perigo de errar, que vai estar aí esse programa e todos os outros programas da Reconnect gravadinhos. Se você não quer ver o nosso rostinho bonitinho, só ouvir a voz do programa, todos os áudios dos programas também estão na nossa plataforma Reconnectcast, que é o nosso podcast, o podcast da Reconnect, que você ouve os áudios desse e de todos os outros programas para você ouvir no Spotify ou no Deezer em qualquer parte do mundo. Muito obrigado por você que esteve com a gente até agora. Então espero que a gente possa ter esclarecido um pouquinho a respeito do movimento belíssimo, que é o movimento Hare Krishna, um movimento de amor muito bacana. Adorei te conhecer, Navavrinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer. Já fica convite para você voltar. Então fica aí com um videozinho da nossa campanha, que é a Reconexão Solidária, uma reconexão com os nossos irmãos que mais precisam da gente nesse momento. E o mantra, né, se for possível. O mantra, vamos acabar com o mantra. Pode ser, Navavrinda? Pode, só não vai ter instrumento, mas a gente pode cantar. Não tem problema, vamos cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É o momento de ficar em casa, se possível, cuidar de si, da família, mas também cuidar de quem agora mais precisa. É o momento de pôr em prática o amor e a caridade, de estar em casa e lembrar de quem não tem casa, de quem não tem a quem recorrer, de quem tem fome. Vem com a gente nessa reconexão com os nossos irmãos e irmãs, participando dessa corrente de amor. São iniciativas de casas espíritas, umbandistas, evangélicas, cristãs, todos juntos em prol do real sentido da reconexão, o amor ao próximo,
Faça a sua doação. A sua ajuda é vida, esperança e conforto.